Baba yetu yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako weli tukuzwe. Baba yetu liye mbinguni yetu amina. Baba yetu liye jina lako weli tukuzwe. Olá, eu sou o Pai Marcelo de Logum Edé. Estou aqui mais uma vez com o programa Mãe Terra pelos estúdios da TV Com Santos e sempre trazendo amigos, pessoas com conhecimento sobre as suas áreas, em suas vertentes, mas sempre ligada à questão racial, sempre ligada à cultura, à filantropia, à saúde, tudo aquilo que é necessário na nossa sociedade. Peço licença de entrar nas vossas casas, né? Ao mesmo tempo agradeço também o nível de audiência do programa e mais uma vez tenho certeza que este convidado é mais uma grande atração em informações que muitas vezes não temos conhecimentos. Vou falar um pouco dele, que é bem pequeno, né? O currículo dele, que aqui está, mas o currículo dele é gigante. Nascido na cidade de Santos, formado em artes visuais, artista plástico, educador artístico, pós-graduado em História, Arte e Educação nos Museus Paulistas. Ator, diretor teatral, produtor, figurinista, hoje ele atua como professor de ensino médio e técnico no Centro de Educação Tecnológica Paula Souza. Estou falando do meu querido amigo, esse grande artista, esse homem fenomenal que tenho como um parceiro em todas as questões que abrange a arte e principalmente na procissão de Iemanjá. José Marques, muito prazer de você estar aqui, é uma grande honra, para nós é uma grande alegria. Foi muito difícil, né, ter uma agenda para estar aqui conosco, mas Orixá sabe o que faz. E hoje é quinta-feira, o que Arô, o que Odé, a Logum Edé e a todos os orixás nos abençoamos de estar com a sua presença aqui. Eu agradeço a oportunidade, Pai Marcelo, é sempre uma grande alegria estar com o senhor, é sempre uma honra. Muito obrigado pelo convite. Ah, que maravilha. A gente fica muito feliz porque temos muitos talentos, né, na região e na cidade e que muitas vezes queremos trazer ao programa Mãe Terra para estar trazendo as informações. Até eu aprendo aqui todos os programas que são feitos com as pessoas, com os convidados, coisas que eu não sabia. E estou inserido no movimento negro há tantos anos, nas religiões de matriz africana, e muitas vezes eu venho aprender com o convidado. E da mesma forma que eu aprendo, tenho certeza que milhões de pessoas, né, os nossos telespectadores também aprendem e acaba repassando isso. Marques, eu conheço todo o seu talento. O Marques é um cara que você coloca ele para fazer arte, ele faz qualquer tipo de arte, porque é um grande artista. Mas eu queria que você falasse para os nossos telespectadores, né, do programa Mãe Terra, um pouco sobre o que te fez te levar a esse caminho da arte, está conhecendo a história do negro, né? Porque não somente como professor de arte, mas especificamente a história do negro no Brasil e principalmente em nossa região, em Santos, que é a vanguarda do negro, né? Então, conte um pouco para nós o que te levou a isso, em que época, o que te estimulou a isso. A história e a arte, elas sempre tiveram muito presentes na minha vida desde muito pequeno, né? Eu sempre gostei muito de galerias de arte, museus e também de produzir arte, né? Como artista plástico, isso sempre foi muito latente, né? Sempre muito presente na minha vida, né? Então, assim, como a história e a arte são duas coisas que caminham juntas, eu sempre me senti muito realizado, né, em estar buscando isso e estar transmitindo isso para outras pessoas. É uma das razões pelas quais eu decidi também seguir, né, o caminho da educação, né? Me tornei professor de arte, hoje também tendo essa oportunidade de estar levando jovens a conhecer esse nosso patrimônio histórico, artístico, que muitas vezes está
esquecido, né? Tá abandonado muitas vezes, depredado, e fazer com que esses jovens possam valorizar isso, valorizar a nossa história, a nossa arte. Não, e Santos, né, já tem a infraestrutura, né, da cidade de Santos, ela já é a história viva, né, Sim. sobre a colonização Sim. e toda a história da composição deste país. Sim. Então você passa por diversas ruas aqui no centro, né, É verdade. até estão fazendo agora uma revitalização que eu acho perfeito, magnífico, né, e sem tirar, né, a originalidade. Sem descaracterizar, né? Isso é muito importante, restaurar e não reformar. O restauro é justamente tenta resgatar as características originais, seja da arquitetura, né? De toda a questão decorativa e tudo isso, né? Então isso é muito importante. Lembrando que Santos é uma das cidades mais antigas do Brasil, né? A história do Brasil também começou por aqui. Embora o Brasil tenha sido descoberto na Bahia, né? No sul da Bahia, na região de Porto Seguro, o Brasil também começou aqui pela capitania de São Vicente com a fundação da Vila de Santos. Então nós temos aí um legado histórico muito grande. E eu acho que essas coisas devem ser ditas, sempre relembradas, sim, ressaltadas, porque muitas das pessoas esquecem, né? Sim. Eu digo que a memória do brasileiro é muito curta, às vezes sim, eles lembram o agora, o depois, e assim, toda a composição dessa cultura, né, do Brasil, ela, por mais que as pessoas não reconheçam ou não percebam, estão envolvidas com a cultura do negro. Então fale um pouco para nós também essa bagagem cultural que o negro, né, que infelizmente veio na condição de escravo, mas trouxe com ele. Sem dúvida. Foram cerca de 300 anos, né, o período dessa diáspora africana, onde justamente esse negro veio como imigrante forçado, né, na condição de escravizado, e aí a gente vai ver que deixou raízes muito profundas, né, na cultura, na história, seja na questão, por exemplo, da musicalidade. Nós vamos ver, por exemplo, na língua portuguesa falada no Brasil, várias palavras de origem africana, né? Ou ainda na questão das nossas festas populares, o carnaval, o samba, né, tem uma marca muito presente do legado africano. Ou ainda no maracatu, lembrando essas festas populares já no Nordeste do Brasil. O Brasil inteiro sim, tem vertentes africanas, sim, e que sim, muitas pessoas às vezes nem assimilam, né? Sim. O maracatu, por exemplo, ele é a constituição a coroação de um rei negro, né? Isso em pleno Brasil colonial. Então ele precisava justamente, através de um folguedo, perpetuar essa ancestralidade dele, através de uma teatralização, justamente para não entrar em conflito com o branco, né, que estava ali na condição de colonizador e tudo isso. Então, assim, a gente vai ver em vários aspectos da cultura, na música, na capoeira, né, na questão da religiosidade, as religiões de matriz africana, a gente percebe também sincretizadas, né, associadas aí à nossa cultura em vários aspectos. A gente percebe que a música popular brasileira também vai se inspirar nessas religiões de matriz africana. Os ritmos, né? Exatamente. Eu digo muito para as pessoas, né? Às vezes as pessoas que gostam de samba, eu falo, você sabia que as escolas de samba, elas utilizam dos ritmos dos orixás como base, né? Como base de uma percussão, de todo uma criação, sim, né? A parte em cima dos ritmos dos alujás, algumas escolas, do Agueré, de Oxóssi, né? E muitas pessoas não percebem. Sim. Elas passam a perceber quando elas começam a ouvir o samba e elas sentem lá no fundo que a base é um alujá, né? Sim. Que é um dos toques, né? Um dos toques principais de Xangô, né? Então, são ritmos africanos que sim, muitas vezes as pessoas nem sabem, né, que existe. E eu comento muito isso, depois as pessoas passam a prestar atenção. E digo também sobre a questão da religião ser detentora de tantos vastos conhecimento cultural, né? Em várias vertentes, como a
a arte, né, a dança, E a a música, perpetuadora também, né? a alimentação, né, a questão alimentar, a questão da culinária. gastronomia, enfim, infinitas vertentes africanas que estão inseridas dentro dos terreiros e foram resistências até hoje. Marques, essa bagagem, né, cultural que os negros trouxeram, qual o papel seria da nossa região da luta contra a escravidão e ressaltando esse grande benefício que foi trazer esse povo, mesmo nas condições mais precárias, mais desumanas, mas que deixaram e deixam até hoje essa cultura rica africana? Bom, Santos foi um importante polo na luta pela abolição da escravatura, né? Não é à toa que no brasão da cidade de Santos, inclusive, na bandeira da cidade, né, o brasão que foi desenhado pelo pintor Benedito Calixto, né, se vê a frase em latim, né, Patriam caritatem et libertatem doqui. A pátria ensinaste a caridade e a liberdade. Então Santos ensinou ao Brasil a caridade por conta da Santa Casa de Misericórdia, o primeiro hospital do continente americano, e a liberdade não só por ser a terra de José Bonifácio, que foi o patriarca da independência, o mais ilustre filho da cidade de Santos e dos irmãos Andrada, mas também por conta dessa luta, dessa resistência em relação à escravidão. Nós temos aí, por exemplo, Santos é uma região que contou com vários quilombos, né? Nós tivemos aí o quilombo do Jabaquara, um grande quilombo do Jabaquara, liderado por Quintino de Lacerda. Nós tivemos o Pai Felipe, né? E um já não tão conhecido, que seria o quilombo do Garrafão, que ficaria naquela região de hoje a Praça Antônio Teles, ali próximo da Alfândega, né? Então, assim, a gente percebe que já alguns anos antes da Lei Áurea, né, da Princesa Isabel assinar a Lei Áurea, em Santos já não existiam mais escravos, devido justamente a essa luta pela abolição, né? Nós temos ali entre os bairros do Imbaré e do Estuário a Rua Liberdade, né? As pessoas falam, por que Liberdade? Justamente a Rua Liberdade... Mas embora, não te cortando, mas já te cortando, embora Santos já tivesse banido, né, a escravatura, sim, mas o Brasil foi o último país sim, a realmente abolir a escravidão. Sim, né? Então, cerca de 1886, em Santos já não existiam mais escravos, e justamente essa Rua Liberdade faz memória, né, ao fato de em Santos já não existirem mais cativos. Isso é importantíssimo, tá vendo, gente? Então, cada rua, cada lugar, cada espaço tem a sua importância. Bem, qual o papel da nossa cidade em preservação, até por conta da vanguarda do negro e toda essa cultura maravilhosa, de como tratar e ter um olhar mais atenuante aos quilombos que foram já até citados aqui, sim, e a continuação das tradições africanas, né? Essa seria uma parte da pergunta. E a outra, o que seriam os quilombos para aqueles que não conhecem ou nunca ouviram falar ou só escutaram atrás da porta? Sim, o quilombo era justamente um local de refúgio e de resistência durante esse período da escravidão. Então ali justamente se perpetuava as suas tradições ancestrais, porque justamente essa ancestralidade é algo muito importante para o africano, né, para esse negro que vinha na condição de escravizado, e que quando chegava aqui era feita uma espécie de lavagem cerebral, né? Então ele era obrigado a aceitar a religião do branco, a cultura do branco, a vestimenta, os costumes do branco, né? Então, e é algo que ele não queria, é algo que ele queria, ele resistia de certa forma. Então o quilombo vai ser justamente esse grande local de resistência, né, desse povo negro. E uma proteção ao mesmo tempo. Sem dúvida, né? Um refúgio, né, durante esse período da escravidão. Eu acredito que deveria existir políticas públicas mais voltadas para um incentivo a esse legado histórico e cultural, né? Nós temos aí
Em Santos, inclusive, nós temos vários personalidades voltadas para essa questão, né? Negros que fizeram história e que nós desconhecemos. Né? Ou ainda além dos quilombos, então, essas referências, por exemplo, a maioria das pessoas não sabe onde ficavam esses quilombos. Né? O quilombo do Jabaquara, no caso, onde hoje é o bairro do Jabaquara, o quilombo do Pai Felipe, né? O Pai Felipe, que foi tão importante, seria o pioneiro, o grande incentivador do carnaval de rua em Santos. Era chamado de o rei dos tambores, algo assim? Sim. É isso? Ele era de nação Nagô, né? E acredita-se que ele tenha justamente uma ancestralidade real na África. Né? Teria justamente ligado a essa questão. E o quilombo do Garrafão mesmo, que as pessoas nem sabem onde fica, não sabem ou por que é do Garrafão, né? A gente vai falar melhor um pouquinho sobre isso. Né? Mas assim, deveria haver políticas públicas que incentivassem mais essa questão da memória do negro em Santos, já que é uma cidade tão importante na luta, no combate da escravidão, da intolerância, né? E isso está no apagamento. Eu queria lhe perguntar assim, algo pessoal sobre quais seriam as sugestões, você enquanto artista, enquanto historiador, as mudanças para que o governo em si pudesse estar fazendo de fato trabalhos efetivamente concretos e visíveis à população nessas questões, até por orgulho próprio dos seus afrodescendentes? Bom, inicialmente a questão é educacional, né? Então, assim, eu acho que a escola tem um papel fundamental, né, nesse esclarecimento, né, em levar essa mensagem principalmente para os jovens, né, que muitas vezes, e a gente percebe isso, eu enquanto professor percebo isso, existe um preconceito em relação a essa questão africana, ainda hoje, né? A gente sabe que por lei, né, inclusive essa lei fez 20 anos, né, do ensino da cultura, da história da África, uma lei que de fato não é levada a cabo efetivamente. Então a gente percebe que mesmo entre os jovens existe um preconceito em relação a isso. Então esclarecer de fato, então por exemplo, a mitologia africana ainda é vista de uma forma e falada de uma forma pejorativa, né? Então um enaltecimento com a questão europeia em relação à África, a gente percebe. Bem, temos mais perguntas, mas breve depois do intervalo. Nós já voltamos já. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Saúde é o nosso maior patrimônio. A nossa, dos nossos filhos, dos nossos pais, de quem amamos e de toda a nossa família. Não dá para cuidar sozinho. Você precisa da retaguarda de um bom plano de saúde. Com bons médicos, uma boa rede credenciada, unidades próprias em toda a Baixada Santista e experiência em cuidar de pessoas. Plano Santa Saúde, há 30 anos, sempre perto, cuidando de você. Olá, estamos de volta aqui com o programa Mãe Terra, pelos estúdios da TV Com Santos, com uma entrevista maravilhosa com o meu querido professor Marques, mais assim conhecido, né? Artista plástico, professor de história, infinitamente é um grande artista, né?
E como no bloco anterior, falamos muito sobre a questão da escravatura em Santos, os pontos, os lugares importantes, e vamos fazer uma continuidade aqui dentro do que dá no nosso limite. Marcos, me responde uma coisa. Como essa resistência desenvolvia no período da colonização? Você pode me dizer, em termos, além de quilombo, tinha outras maneiras de resistir a isso tudo? Sim, a questão, como eu citei anteriormente, por exemplo, do folclore era uma espécie de válvula de escape. As manifestações populares também promoviam essa questão da resistência. E mesmo uma religiosidade sincrética. Nós vamos ver, por exemplo, irmandades católicas de negros, né? Nós vamos ver em vários locais irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, irmandades de São Benedito, de Santo Elesbão, de Santa Efigênia, que são santos negros, né? Então, dentro desse sincretismo da Igreja Católica, esses negros também faziam uma resistência, então faziam seus cultos. Era uma maneira de uma articulação, né? Exatamente. Ah, né? que maravilha. E sem bater de frente, obviamente, com o poder constituído. Então, utilizando a religião oficial, que era a religião católica, a gente vê, né, essa resistência acontecendo também nessas irmandades e ligas católicas. Me diga uma coisa, na cidade de Santos, quais são os monumentos que teve grande importância na época da escravidão ou abolição? Você tem esse conhecimento, com certeza. Poderia falar para os nossos telespectadores? Nós temos o espaço onde existiram os quilombos, né? Seria o quilombo do Jabaquara, que já foi citado, o quilombo do Pai Felipe e o quilombo do Garrafão, né? Que se fala pouco nele. Por que do Garrafão? O Garrafão seria uma menção ao líder desse quilombo, que era um português, né? Era um homem branco, casado com uma mulher negra que havia sido escravizada. José Teodoro, o nome dele, e tinha esse apelido de Garrafão porque ele era de baixa estatura e obeso. Gordinho. Então lembrava um garrafão de vinho, então por isso o apelido dele era Garrafão. Então, naquela região, ali onde hoje seria a Praça Antônio Teles, ali próximo à Alfândega também, é que justamente ele estabelecia esse quilombo. E ali não existe, infelizmente, nenhuma placa, nenhuma referência a isso. Onde poderia fazer um turismo, né? Exatamente. Um turismo étnico. Um afroturismo, afroturismo, né? Como existe já o turismo religioso. Sim. E o Teatro Guarani tem algo... Tem um papel muito importante sim, nisso? Sim. O Teatro Guarani atualmente é o teatro mais antigo de Santos, né? Foi inaugurado por volta de 1884, né? E justamente no Teatro Guarani foi onde essa liga de abolicionistas promoveu essa libertação, essa alforria desses primeiros escravos em Santos. Isso fez com que, justamente no palco do Teatro Guarani, a sociedade santista, no século XIX, se animasse com essa questão da abolição, e os senhores começaram a libertar os seus escravos. Então, nesse sentido, Santos foi uma cidade de vanguarda na abolição. Eu estive lendo alguns artigos falando sobre a grande importância do Guarani, até mesmo num palco político, sobre a questão da escravatura, né? Reuniões abolicionistas aconteciam ali, ou ainda na Igreja do Rosário da Irmandade dos Negros, né, no Senhora do Rosário dos Negros, que fica hoje na Praça Rui Barbosa, antigo Largo do Rosário, né? Então ali também aconteciam reuniões abolicionistas, escravos fugidos eram refugiados ali, e dali partiam para os quilombos, então existia todo esse papel. E me diga uma coisa, eu não sei se até onde vem a veracidade dessa informação, mas os quilombos eram só para negros e afrodescendentes, ou outras etnias, ou outras pessoas se beneficiavam desses quilombos? Também, não existia uma segregação. Na verdade, pessoas que estavam à margem da sociedade também se refugiavam nesses locais. Eu soube até que ciganos chegaram a se refugiar em quilombos, né? Sim, então isso, é fato, né? É fato. Que maravilha saber. Então, mais uma vez, a gente vê o papel, né? Da negritude, do povo preto, do povo negro, e dentro de um momento tão delicado, né? Num continente novo, num país novo, onde vem na condição das piores, né? Onde trabalha, ainda traz consigo essa irmandade, né? Esse amor, essa fraternidade ao próximo. Então isso já faz parte da ancestralidade
do povo preto, do povo negro, do povo africano. Então, são coisas que são importantes, né? E sem contar também que eu, dentro do Conselho da Comunidade Negra, uma vez eu recebi de presente uns cartazes de grandes nomes de pessoas importantes na região e na cidade no tempo da colonização. Sim. E que eram pessoas negras, mas que eu achava que eram brancas. E aquilo me assustou. Você tem alguma, assim, de memória agora, assim, para relembrar ou para lembrar, para dar como exemplo? Bom, aqui na nossa região nós temos o Quintino de Lacerda, né, o Major Quintino de Lacerda, que seria talvez o mais conhecido, que foi líder do Quilombo do Jabaquara. Mas nós temos também outras pessoas, outras personalidades importantes nessa sociedade do século XVIII e XIX, né, justamente nessa transição do período colonial para o Brasil Império e depois República, né? Uma delas seria o Tebas, o arquiteto Tebas, assim ficou conhecido, que nasceu na cidade de Santos, um homem negro, escravizado, e que teve um importante papel, né, na questão da arquitetura paulistana, né? Ou ainda a famosa parteira Maria Patrícia, que era uma mulher negra também, né, que teve um papel de muito destaque nesse momento, no século XIX para o XX. Então nós temos aí alguns, e talvez o mais significativo deles tenha sido o militar, o Chaguinhas, né, o famoso Chaguinhas. Olha lá, mais uma aprendizagem, entendeu? Sim. O Chaguinhas, ele foi um militar, né, que viveu em Santos em 1821, né, no período aí, nós estamos vendo aí o último ano antes da independência do Brasil, né, e fazia parte de um exército. O exército português era constituído por soldados brancos, que eram considerados elite, e um exército que era dos nativos, que era chamado do Exército dos Descalços, constituído por indígenas e negros. Marques, eu vou infelizmente ter que cortar nossa entrevista porque o nosso tempo é tão curto, mas você já está convidado, intimado de retornar, porque agora eu quero ouvir essas histórias que compõem a nossa história do nosso país e da nossa cidade no próximo programa. E infelizmente nosso programa já está encerrando. Quero agradecer também a sua vinda aqui. Muito obrigado. Vai vir no próximo programa já é ele de novo, hein? Quero agradecer os nossos parceiros, né? A Floricultura, a Gardênia, nosso Felipe, beijo. O João da Onira, que me calça meus sapatos maravilhosos, minhas babuches, né? Quero agradecer a equipe da TV Com, né? Na pessoa da Gisele e de todos os meninos e as pessoas daqui que trabalham. Eu quero também agradecer ao Rogério, né, Felipe. Quero agradecer também a loja Iledogum da minha querida Bruna, tá? A Odé Confecções, que estão confeccionando essas canecas maravilhosas, personalizadas, a Jaqueline, e meu querido amigo João e sua equipe da Onira também, como eu já tinha dito, e todos aqueles que fazem parte deste programa e os nossos convidados que fazem com que o programa Mãe Terra venha a dar certo. E o Augusto, capô de casa, né, que é uma pessoa brilhante que nos deu essa oportunidade. Um beijo a todos, muito axé, e o próximo programa vai ser sensacional. Continuando aqui, ó, Marques. Muito obrigado. Suas considerações? Eu quero agradecer o convite mais uma vez e quero externar a minha alegria, né, por estar aqui e principalmente partilhando esse conhecimento, né? É importante que as pessoas tenham conhecimento de quão rica é a cidade de Santos, quão rica é a nossa região, principalmente nesse legado da cultura negra, dessa cultura ancestral que infelizmente ainda é tão desconhecida. Próximo programa vai ter muito mais conhecimento. Beijo no coração de todos e axé. Baba yetu liye binguni yetu amina. Baba yetu liye funjina lako weli tukuzwe. Baba yetu